1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13. Aleluia. Diz assim: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o que aconteceu? Mas está muito fraco esse negócio. Vamos ler de verdade agora? O que aconteceu a partir daquele dia? O que aconteceu? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Vamos ler ainda 1 Samuel, novamente, no capítulo agora 17, versículo 49 e 50. 1 Samuel 17, 49 e 50, diz assim: Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a sua funda a atirou contra o filisteu, e atingindo-o na testa, a pedra se encravou na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Versículo 50, assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra, e ele o derrubou e o matou, e não havia nenhuma espada na mão de Davi. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Amém, queridos? O tema que o Senhor me deu nesta manhã é que Deus pode mudar a tua história. Preste atenção, porque muitas vezes nós precisamos que Deus mude alguma coisa na nossa vida. Às vezes nós estamos passando por momentos, por fases, por tempos que precisam ser mudadas. E essas fases, essas estações, esses tempos, eles não dependem muitas vezes das nossas forças, não depende da nossa vontade de querer mudar, porque querer mudar todos nós queremos, é verdade ou não é? Querer passar de fase todos nós queremos, querer um bom trabalho, querer uma boa saúde, uma saúde melhor, querer umas condições melhores, querer mais unção, querer algo a mais no ministério, são desejos do nosso coração, mas que muitas vezes não dependem simplesmente de nós. Os livros de autoajuda de hoje, eles vão dizer que você pode fazer a mudança, que você pode mudar a tua vida, mas o melhor livro de ajuda que tem é a palavra de Deus. E ele diz assim: posso todas as coisas sim, naquele que me fortalece. Diga para o teu vizinho: você pode, mas em Cristo. Amém, queridos? Será que você precisa? Porque o Espírito Santo de Deus não nos dá uma palavra sem que alguém aqui esteja precisando desta palavra. E o Espírito está dizendo: eu quero mudar a tua história. Nós vemos que a história de Davi é uma linda história, não é? Mas Davi começa lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele era rejeitado pela família, ele era desprezado pelos irmãos. Mas a palavra de Deus diz que um dia Deus mandou Samuel na casa do seu pai Jessé. E ali Jessé foi para ungir o rei, ou o futuro rei de Israel. Mas é interessante que eu estava lendo e relendo esse texto, e em nenhum momento eu encontrei que Samuel falou para Davi sobre o que ele estava ungindo Davi. Não é verdade? Não é interessante? Samuel não chegou para ele e falou: eu vou ungir você rei. Não chegou para Jessé e falou: eu vou ungir o rei de Israel. Simplesmente ele chega na casa de Jessé, Samuel,
E ele diz: apresenta-me os teus filhos e eu vou ungir um deles. Mas não falou para quê, se era para rei, se era para sucessor dele, se era para sacerdote, se era para profeta. Não falou, simplesmente ele obedeceu. Passaram-se todos os filhos, mas Deus falou: não. Por quê? Porque Deus estava interessado naquele dia em mudar a história de um jovem. Deus estava interessado naquele dia mudar a história de um homem, aleluia, que nem sequer imaginava o que Deus tinha preparado para ele. Eu quero te dizer uma coisa: você talvez não imagina as coisas que Deus tem preparado para você no dia de amanhã. Você talvez não imagina aquilo que Deus tem preparado para a sua vida no futuro. Mas a palavra de Deus diz que Samuel olhou para Jessé e falou assim: mas estão aqui todos os moços? Jessé falou: não, ainda falta um, mas ele está lá no campo, né? Na opinião de Jessé, está lá, mas ele não tem importância. Ele está lá, mas olha, não faz diferença. Mas para Deus faz. As pessoas podem não notar em você, mas Deus olha para você para mudar a tua história. Deus olha para você para mudar a história da tua família, aleluia. Deus olha para você para mudar o teu estado. Então Samuel falou: manda chamá-lo, porque ninguém vai comer aqui enquanto ele não chegar. Davi chega e Samuel derrama azeite sobre Davi. Mas eu repito, eu creio que Davi naquele momento deve ter se perguntado: mas para que eu estou sendo ungido? Para que tudo isso está acontecendo? Às vezes a gente não sabe do plano de Deus. Às vezes Deus não nos fala tudo aquilo que Ele vai fazer conosco. Às vezes Deus fala só o comecinho, às vezes Deus fala só o finalzinho, mas Deus não fala aquilo que verdadeiramente vai acontecer, porque Ele quer ver como nós vamos nos comportar no caminho. Diga para o teu vizinho: você está se comportando bem, irmão? Olha para quem está atrás de você, diga: você está se comportando bem no caminho. Mas a Bíblia diz que quando Samuel termina de ungir a Davi, a Bíblia diz que daquele dia em diante algo novo aconteceu. E o que foi que aconteceu? O Espírito Santo de Deus se apoderou da vida de Davi. Oh, aleluia! E eu quero te dizer uma coisa: você quer que Deus mude a tua história? Você quer que Deus mude a tua situação? Levante a tua mão e diga: Espírito Santo, toma conta da minha vida. Se apossa da minha vida, se apodera da minha vida, tenha poder sobre a minha vida. Porque eu vou te dizer uma coisa, igreja: Deus só pode mudar a história de alguém quando o poder do Altíssimo vem sobre esse alguém. E aí sim a história começa a mudar. Porque o Espírito Santo de Deus tem poder para mudar vidas de pessoas. Nós aprendemos aqui na quarta-feira passada o poder que o Espírito de Deus tem para regenerar, para transformar, para santificar, aleluia. E agora eu acrescento: para mudar a história de pessoas. Se você olha para o teu futuro e não está gostando daquilo que você vê na frente, é hora de pedir a ajuda do poder do Espírito de Deus sobre a tua vida. Eu não sei se Davi entendeu muito bem aquela unção, mas eu creio que ele acreditava dentro dele que algo começou a mudar, que aquela unção não foi por acaso, que aquela unção não foi por coincidência, que aquela unção teve algo de especial.
Ele com certeza não perguntou a ninguém, mas dentro do coração dele era certo que alguma coisa nova estava para acontecer na vida dele. E eu quero te deixar com essa palavra de fé na tua vida hoje. Alguma coisa nova está para acontecer na tua vida. Alguma coisa nova está para acontecer na tua vida, aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em você. Aleluia. Passado algum tempo, Jessé chama Davi. O povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. E Jessé fala para Davi, porque todos os seus irmãos eram guerreiros, soldados. Chega para Davi e fala: vai levar pão, vai ver como seus irmãos estão. Se eles precisam de alguma coisa, Davi vai lá. E quando ele chega lá, ele vê o povo de Israel de um lado e o povo filisteu do outro. E ele vê uma voz bem alta, dizendo, desafiando o povo de Israel, dizendo: não tem homem aqui que possa lutar comigo, porque se eu for derrotado, todos os filisteus servirão a vocês, mas se vocês forem derrotados, vocês servirão aos filisteus. Nenhum soldado se atrevia, nem o rei se atrevia. Mas tinha um jovenzinho atrevido, que ele tinha fé, a unção, aleluia, a certeza de que alguma coisa tinha acontecido na sua vida. Ele tinha convicção que os dias da vida dele estavam para ser mudado. Ele tinha certeza de que a história da sua vida iria ser mudada e transformada. Ele que tinha sido um jovem rejeitado, ele que tinha sido alguém indiferente, ele que tinha sido alguém que a própria família tecia comentários sobre ele, dizendo que ele era exibido, que ele era diferente. Mas ele sabia que daquele dia em diante, Deus tinha poder de mudar a sua história. E se você tem o Espírito Santo de Deus com você, meu querido, essa não é uma mensagem para animar você. Essa não é uma mensagem para motivar você. Essa é uma mensagem que Deus está falando ao teu coração. Eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua história. E ele ouviu aquilo. E ele falou: como vocês podem ouvir esse incircunciso e não fazer nada? Mas quer saber de uma coisa? Eu vou lá. Porque ele sabia. Gente, eu quero que o Espírito Santo de Deus hoje coloque no teu coração um mover especial, dizendo para você: eu estou pronto para mudar a história da tua vida. Eu não sei como, mas eu acredito que Davi sentia dentro dele que aquele momento era o momento em que Deus iria usar para mudar toda a vida dele. Porque é assim que Deus faz. Deus coloca desafios na nossa vida. Tem gente que não gosta de ser desafiado. Tem mulheres que não gostam de ser desafiadas. Tem homens que não gostam de ser desafiados. Mas eu quero te dizer, o desafio é um instrumento da parte de Deus para que Ele comece a mudança na tua vida. Você está entendendo ou não? Diga para o vizinho: Deus quer mudar a tua vida. E o instrumento dele é o desafio. Você está entendendo, querido? Deus permite que alguns gigantes se levantem na nossa vida, para que nós venhamos a vencê-los, porque a partir do momento que você vence esse gigante, a história da tua vida começa a mudar. Eu antes dizia: eu não gosto de problema, eu não gosto de problema, eu não gosto de problema. Mas os problemas que vêm sobre a vida da gente
são para serem solucionados, resolvidos, vencidos, porque a partir do momento que cada vez que a gente resolve um problema, a gente está mais perto da mudança que Deus quer fazer na nossa história. Então eu quero te dizer que esse gigante que tem se levantado na tua vida é para o teu bem. Oh, aleluia. Diga para o teu vizinho, é para o teu bem. Não é para você se afastar, não é para você desanimar, não é para você reclamar, não é para você virar as costas, ir embora e deixar a mesma coisa, não. Esse gigante que se levanta a tua vida, sabe o que é? É para você enfrentar, porque quando você enfrente, Deus te dá unção para vencer, e quando você vence, a história muda. Não devemos ter medo de desafios, igreja. Nós entramos nesses desafios materiais, das compras, das coisas aqui na igreja. Se nós fôssemos olhar para aquilo que tínhamos, não entraríamos num desafio. Mas Deus estava forçando e dizendo: entra nesse desafio. Entramos, vencemos para a glória do Senhor. Mas isso é um pequeno testemunho. Porque qual é o gigante, qual é o desafio que Deus tem colocado na tua vida? É a saúde, é a enfermidade para ser vencida. É o quê? É um trabalho melhor? É uma vida financeira? Qual é? É o desemprego? Qual é o desafio? É um ministério? É uma liderança? É uma conferência? Qual é o desafio? Lute, porque a unção do Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Eu quero te dizer uma coisa: não foi a pedra, não foi a funda que derrotou aquele gigante. Sabe o que foi? Foi o poder de Deus na vida daquele homem. É que fez com que aquela pedra se cravasse na testa do gigante e o gigante caísse. Nenhuma pedra teria esse efeito. Nenhum homem teria uma pontaria daquela. Principalmente o menino, contra um gigante de 2,83 metros de altura. Mas uma pedrinha de um riacho, coloca-se na funda, ele gira a funda, atira a pedra crava no gigante, e a Bíblia diz que ele cai com o rosto em terra. E a Bíblia ainda afirma que não havia nenhuma espada na mão de Davi, mas o que havia? Havia o poder do Espírito Santo, havia o poder de Deus na vida dele, que fez mudar a história da vida dele. Às vezes você pode dizer: pastor, eu não tenho nada nas minhas mãos que faça mudar a história da minha vida. É verdade, não é? A gente não faz essa pergunta: Senhor, o Senhor está dizendo que vai mudar a história da minha vida, mas eu não tenho nada nas minhas mãos. Diga para o teu vizinho: você tem. Você só não sabe que você tem. Você só não sabe o que você tem. Você tem o Espírito de Deus na tua vida. Nós temos aprendido aqui no culto de quarta-feira que no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus se apoderava de determinadas pessoas. Mas no Novo Testamento o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas. E Joel vai dizer: e essa promessa é para você, é para os seus filhos, aleluia. Essa promessa é para todos. Diga para o teu vizinho: você tem e não sabe. É como Maria, quando recebe a visita do anjo Gabriel, e Gabriel diz para ela: você vai engravidar e vai gerar uma criança, e o nome dele será Jesus, ele será o Salvador. Mas como se dará isso se eu não tenho relação com o homem?
nem casado eu sou. Gabriel olha para ela e diz: não se preocupe. Maria estava dizendo: eu não tenho nada para que essa história se cumpra. Nem marido eu tenho para que isso possa se cumprir. Oh, aleluia. Gabriel disse: fica tranquila, porque o poder do Altíssimo te envolverá. O poder do Altíssimo descerá sobre a tua vida. Diga para o teu vizinho: é o poder de Deus. Se é alguém que tem poder para mudar a tua história, é o Espírito Santo. Porque quando Jesus vai ao céu, ascende aos céus, ele diz para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, porque do alto recebereis o quê? Poder. Aleluia. Do alto recebereis poder. Aleluia. Para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia e toda a Samaria e até os confins da terra, diz a palavra. É poder de Deus. Você tem, você recebeu, mas você ainda não teve a convicção na tua vida que o poder do Espírito Santo tem poder para mudar a tua história. O que Davi tinha nas mãos? Quem me responde? 5 pedrinhas e uma funda. O que o gigante tinha? Espada, lança, capacete, couraça. Estava todo preparado, escudo. Davi olha para você, para ele, e diz assim: olha, você pode vir até mim com tudo isso daí. Eu tenho uma coisa que você não tem. Eu tenho a unção do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Aleluia. Eu só vou com uma pedrinha contra você. Você que tem dito: mas eu não tenho recurso para começar, mas eu não tenho tempo para recomeçar, mas eu não consigo ver a minha história mudando. Eu vou te trazer uma palavra da parte de Deus hoje. Deus sempre deixa sobrar alguma coisa dentro de você, aleluia, para transformar aquilo que é pouco em um monte, aleluia. Deus sempre vai deixar uma sobra para que você possa usá-lo debaixo da orientação do Espírito de Deus para ser multiplicado, para que Deus possa mudar a tua história. Davi tinha pedrinhas. Eu te pergunto: o que Moisés tinha nas mãos? O que Moisés tinha nas mãos? E foi o cajado que abriu o mar? Foi o cajado que abriu o mar? Não, Deus falou para ele: levanta o cajado, levanta essa tua vara, e o mar vai se abrir. Mas a Bíblia diz que quando ele levantou a vara, um vento passou naquele lugar. Sabe o que era? Era o poder do Espírito Santo naquele lugar. Estava mudando a história de Israel naquele momento, aleluia. A vida de Davi foi mudada naquele momento. Ele não tinha previsto uma luta com gigante nenhum. Ele não tinha previsto nada daquilo. Mas quando ele mata o gigante, o povo de Israel começa a aclamar Davi, aleluia. Todos ficam espantados, porque Deus começa a mudar a história daquele homem. Davi foi o melhor e maior rei que Israel já teve. Se você vai a Jerusalém, se você vai a Israel, todas as obras que tem lá em Jerusalém e Israel levam o nome de Davi. É o Hospital Davi, é Força Davi, é Arquiteturas Davi. Por quê? Porque Deus mudou a história de um menino e o fez rei sobre todo Israel. Você não sabe o que Deus vai fazer com você.
Mas eu vou profetizar que Deus tem coisas grandes preparadas na tua vida. E Deus tem mudanças, aleluia, para fazer, para mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história, aleluia. Quantos podem dizer amém e recebem essa palavra em nome de Jesus? Gideão vai enfrentar um exército. Mas qual é o tamanho do exército de Gideão? Ele tinha 32 mil. Deus manda voltar 22, sobra 10. Depois Deus manda tirar 9.700, sobra 300. Diga para o teu vizinho, você tem pouco? Mas o pouco com Deus é muito. Meu Deus do céu, que palavra é essa? O pouco com Deus é muito. Coloca o pouco que você tem nas mãos de Deus, e Deus vai multiplicar na tua vida. Deus pode mudar a história da tua vida com pouco. Sabe qual é o problema, gente? Nós queremos conquistar tantas coisas e não valorizamos as coisas que Deus já nos deu. Nós queremos alcançar tantas coisas, mas não valorizamos aquilo que Deus já nos deu. E Deus te deu tudo que você precisa para mudar a tua história. Sabe por quê? Porque Ele deu o Espírito Santo sobre você. Aleluia. Eu me lembro que havia uma multidão no deserto com fome. Com fome. E passar fome é a pior coisa que tem. A gente reclama do calor, mas passar fome é a pior coisa que tem. E aquela multidão estava com fome. Jesus olha e fala: esse povo está com fome. Olha para os discípulos e diz: ó, ei, dá de comer para esse povo todo. Eram 5.000 pessoas. E naquele tempo não se contavam mulheres e crianças. Imagina a multidão que havia naquele lugar. Os discípulos olharam: Senhor, tu está falando que vai mudar a história, mas nós não temos nada. Nós precisamos de 200 denários aqui para poder alimentar esse povo todo. Nós não temos nada. Vocês têm, só não sabem que tem. De repente André aparece com um jovenzinho com 5 pãezinhos e 2 peixinhos na cesta. Diga para o teu vizinho: Deus não precisa de muito para mudar a tua história. Olha para quem está atrás de você: Deus não precisa de muito para mudar a tua história. Oh, aleluia. Era 5 pãozinhos e 2 peixinhos. E Deus vai mudar a história daquela multidão. Deus vai mudar a história daqueles discípulos. Porque depois que aqueles discípulos vê o que acontece, muitas coisas vão mudar para frente. Porque eles nunca tinham visto algo parecido. Jesus pega aqueles peixinhos, aqueles pãezinhos, agradece a Deus. Não é como eu e você: ah, Senhor, tá vendo? Eu só tenho pouco aqui, ó. Eu tenho quase nada, ó, Senhor, precisa dar mais. Não. Jesus levanta aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos e dá graça. Eu te agradeço, Senhor, por aquilo que tu já me destes. Eu te agradeço, Senhor, pelo Espírito Santo que tu já colocastes em mim. Eu já te agradeço, Senhor, porque tu falasses que vai mudar a história da minha vida. Eu já te agradeço, Senhor, porque tu vai mudar a minha história. Algo novo está por acontecer, aleluia. Mas o novo de Deus sempre vem com um desafio. Diga comigo: o novo de Deus sempre vem com um desafio. Está entendendo o que Deus está querendo dizer? Deus quer fazer a mudança, mudar a tua história. Mas entenda que para Ele fazer isso, sempre vai vir um desafio antes. O desafio era para os discípulos: dar de comer para essa multidão. Nós só temos pãozinhos, peixinho, não temos nada. Mas Jesus agradece
e fala: agora pode distribuir. A Bíblia diz que todos se fartaram e ainda sobrou 12 cestos de comida. Aleluia. Quando Deus decide mudar a história de uma pessoa, aleluia, Ele faz de uma maneira que todo mundo possa ver, que todo mundo possa ver que é Ele que mudou, aleluia, porque com pouco se fez o muito. Toda mudança de história vem com um desafio. Hoje foi falado aqui sobre o azeite daquela mulher que tinha o seu filho e que não tinha nada para comer. E o profeta chega para ela e diz: ei, me dá o que comer, eu preciso comer. Deus me mandou aqui, lá em Sarepta, para aquela viúva. Deus me mandou aqui, Ele disse que você vai me dar de comer. Não tenho não, meu Senhor. Não tenho, tão certo como vive o Senhor, que eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um bolo, e vou dar para os meus filhos comer, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais. Sabe o que Deus olha para ela e diz: você já tem o suficiente para eu operar um milagre na tua vida. Diga para o teu vizinho: Deus já te deu o suficiente para mudar a tua história. Você está entendendo ou não está entendendo? Será que você pode glorificar o nome do Senhor, querido? Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Deus já te colocou o suficiente para mudar a tua história. Ele já te deu o suficiente. É pouco, mas espera, porque o pouco na mão de Deus se torna muito. Ah, é? Você tem um pouquinho de farinha, você tem um pouquinho de azeite? Então faz para mim. Diga para o teu vizinho: olha o desafio. Olha o desafio. Não, se eu fosse fazer, eu ia fazer para mim. Mas o desafio sempre precede o milagre de Deus. Presta atenção nessas palavras. Por isso que quando você está enfrentando um desafio, você pode crer que a vitória é muito grande que está do lado de lá. Tem gente enfrentando o desafio aqui? Não. Porque parece que eu estou falando para um povo que não tem problema nenhum, que não tem dificuldade nenhuma, que não tem desafio nenhum. Mas se tem desafio na tua vida, começa a glorificar o nome do Senhor, porque depois do desafio vem a vitória, depois do desafio vem a mudança de história. Faz para mim um bolo. Ai, aquela mulher, como é difícil. Você já se colocou no lugar daquela mulher? Pelo menos se meu filho morrer agora, vai morrer de barriga cheia, né? Mas nem isso. Agora tem que fazer para o profeta. E eu vou ter que dividir ainda. Mas dá. E a palavra de Deus diz que depois que ela cumpre esse desafio, sabe o que acontece? Não faltou azeite na botija, não faltou farinha na bacia, aleluia, não falta nada. Aquela mulher pensava que tinha pouco, mas ela tinha o suficiente. Davi, a gente olhando, parece que tem pouco, mas tinha o suficiente. Gideão, quando a gente olha, parece que tinha pouco, mas era o suficiente. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero te dizer que Deus já te deu o suficiente para mudar a tua história. Oh, aleluia! Eu vou terminar. De repente Jesus chega na praia e olha alguns homens lavando as suas redes. Que noite ruim. Passamos a noite toda pescando, não veio nada. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, sobe no barco com a tua rede, lança a rede no mar
e você vai ver, eu vou mudar a tua história. Diga para o teu vizinho, o desafio sempre vem antes do milagre. Oh, meu Deus do céu. Oh, o desafio sempre vem antes do milagre. O desafio sempre vem antes da mudança. O desafio sempre vem antes do que Deus quer fazer na tua vida. Mas Senhor, eu já pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mas eu acredito que Jesus olha para Pedro assim e fala, rapaz, o que tu precisa você já tem. Você tem o barco e tem a rede, mas não tem os peixes. Os peixes deixa comigo. Você já tem o suficiente. Diga para o teu vizinho, você já tem o suficiente. Você já tem o suficiente. É por isso que eu creio que Deus vai mudar a história de muita gente nesse lugar. Você vai ver, vai passar ano, vai entrar ano, vai sair ano, e cada vez você vai ficar mais surpreso com o que Deus vai fazendo na tua vida, porque Deus já te deu o suficiente. Pedro, você já tem o suficiente, rapaz. Você tem a rede, não tem? Tenho. Tem o barco, não tem? Tenho. Agora lança a rede. Eu já pesquei a noite inteira, mas não deu nada. Jesus está mandando aí de novo. Às vezes eu reclamo com Deus, Senhor, eu já passei por isso. Senhor, eu já passei por aquilo. Senhor Jesus, eu estou passando de novo. E Ele olha para mim e fala, está querendo um milagre? Não está. Está querendo mudança de história? Não está. Aceita o desafio, porque depois do desafio vem o milagre. Pedro vai lá, falou, eu pesquei a noite, eu pesquei a noite inteira, mas não peguei nada. Mas segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, diga para o teu vizinho, faça conforme a palavra de Deus está dizendo para você fazer. Conforme a tua palavra. Vou voltar, pastor. Não volta não. Deus não tem prazer naqueles que recuam. O desafio é muito grande para mim. Não é não. Pode ser para você, mas para o Deus que você serve não é. Pastor, precisa acontecer muita coisa para chegar aquilo que Deus prometeu na minha vida. Você pensa, mas Ele já te deu o suficiente. Pedro, diga para o teu vizinho, Pedrão, vai para o mar, aleluia, lança a tua rede, porque você já tem barco e rede, o resto deixa comigo, aleluia. E Pedro foi e voltou, aleluia, com o barco cheio de peixe. A partir dessa pescaria, presta atenção, a partir dessa pescaria Deus muda a vida de Pedro. Porque aquela pescaria foi o começo de tudo. Porque Pedro volta, agora eu vou ficar bem. Eu estou com a casa cheia de peixe agora. Agora vai dar para vender, vai sobrar. Vou ir de novo depois, Deus vai me abençoar. Ei Pedro, quero mudar a tua vida. Esse só foi um desafio, mas agora a mudança vai acontecer. O que o senhor vai fazer? Pedro, você não vai mais ser pescador de peixe. A partir de hoje, você vai ser pescador de homens.